Olá pessoal, meu nome é Arthur Lima, eu sou programador e este canal é o AL Code. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre escalabilidade no Java. Recentemente eu fiz um post no LinkedIn para falar sobre Reactive Programming, programação reativa. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre a solução que o Java encontrou para escalabilidade. Então, por muito tempo, vem se usando a programação reativa. Mas será que ainda vale a pena utilizar a programação reativa quando eu quero aumentar a escalabilidade? Vamos falar sobre isso hoje. Antes de mais nada, a gente vai falar então sobre o modelo tradicional, multithreading, que é cada requisição é igual a uma thread que o Java abre no sistema operacional, né? Então esse é um modelo simples de programar, mas ele tem um problema. Qual o problema? Cada thread tem mais ou menos 1 megabyte. Então se a gente precisa abrir 10 mil threads simultaneamente, a gente vai ter um problema de escalabilidade. E é justamente essa questão de abrir muitas threads e elas serem caras que nasceu a necessidade de ter uma programação reativa. E a gente então tem o gargalo, que é um bloqueio que pode acontecer quando a gente tem as input and output, são as chamadas I/O, que é entrada e saída. Por exemplo, então a gente tem aqui o tempo de vida de uma thread no sistema operacional, a gente tem aqui o processamento que a gente fez no programa, e quando a gente chama um banco de dados ou uma API HTTP, o tempo que ela vai ficar lá ociosa esperando é um problema. Por quê? Porque a gente está consumindo um recurso que está ocioso. Então a gente separou aquela thread, está consumindo memória e a gente não está utilizando aquilo. Quando recebe de volta a resposta, o banco de dados retornou aquela informação, ou a API, o HTTP que você chamou, ela retornou a informação, a gente retoma da onde parou. Então você vê que a gente acabou usando 85% do tempo parado, sem fazer nada, consumindo recurso desnecessariamente. Então a solução que foi encontrada foi o seguinte: a gente vai programar reativamente, a gente vai fazer a requisição daquela informação que a gente quer. Quando tiver um I/O, um input ou output, a gente vai tirar aquela requisição que a gente está fazendo da thread, do sistema operacional, e vai ficar escutando um evento de retorno. Então esse evento vai retornar e aí a gente pega essa informação, bota de novo em alguma outra thread e continua a execução. Vou explicar melhor. Então a gente vai ter aqui um event loop, que é um loop de eventos que vai ficar continuamente checando se já teve a resposta. Então a thread ela inicia a chamada de forma não bloqueante, por isso que é non-block, que é conhecido como non-block, porque ele não bloqueia a thread, como a gente viu anteriormente. A thread então ela é liberada imediatamente e o sistema operacional vai ficar de enviar aquela resposta se já retornou aquele dado do banco de dados, por exemplo. Quando o resultado chega, um evento é disparado e o event loop vai pegar e vai continuar aquela execução que a gente estava fazendo e pode ser que use outra thread, não aquela mesma que a gente liberou. O custo disso é a complexidade. Se vocês verem aqui do lado, o código começou a ser um pouco complexo, ele deixou de ser linear e imperativo e ele passa a ser um pouco complexo aqui, A gente tem um flat map que faz uma chamada de um serviço, depois ele faz outro flat map que ele vai verificar e salvar os dados no banco de dados, depois tem um subscribe. Isso dá trabalho para fazer manutenção. E também fica difícil quando debugar. Debugar se torna uma tarefa muito difícil se você fizer mal feito, principalmente, Então, existe é necessário que o programador ele entenda bem aquilo que ele está fazendo para não ficar aquele código muito complexo e difícil de se ler, Afinal de contas, o programador ele não está fazendo código para a máquina, ele está fazendo código para outras pessoas que vão ler aquilo no futuro e vão precisar da manutenção. Então tem que ter sempre isso em mente. Outras pessoas vão ter que chegar a entender esse código
E no final das contas, as pessoas do futuro pode ser você dando manutenção num código que você fez há anos atrás, que você fez mal feito e não lembra como foi. Então a gente tem uma complexidade e agora a gente trabalha com eventos. Então o reativo, o problema dele é a complexidade. No Java 21, eles tentaram mudar. Em vez da gente evitar o bloqueio, liberando threads e verificando e gerenciando eventos, que tal a gente tornar o bloqueio mais barato? Foi aí que surgiu o projeto Loom. E o projeto Loom ele faz o seguinte: você volta a programar de forma sequencial e linear. A gente tem aqui a task, start, né? Iniciou, aí você tem uma operação aqui que vai bloquear a thread, e você tem um processo e você tem uma finalização. Então o código está linear, diferente do código anterior ali, né? Então não tem callback, não precisa ficar verificando eventos. E agora quem faz o desacoplamento é a JVM. O que é feito? Na verdade agora você tem uma thread virtual e você tem a thread do sistema operacional. A thread virtual ela vai seguir junto aqui por um período quando o sistema operacional e de repente vai acontecer um I/O. Neste momento, a thread virtual ela é pausada, então ela continua sendo bloqueada, só que quem está sendo bloqueada não é mais a thread do sistema operacional. Então, se vocês verem, a thread do sistema operacional ela pode ser utilizada por outros recursos, por outras requisições. Então, para o programa, para o desenvolvedor, parece que está bloqueado, mas na verdade é a thread virtual e foi apenas, ela salvou na memória onde ela pausou para depois ela continuar. E isso ficou barato, então o bloqueio agora ficou barato porque a thread do sistema operacional está livre para poder ser usada por outros. Quando voltar a resposta, a JVM vai poder avisar para essa thread aqui que está parada, que pode continuar e vai selecionar uma nova thread no sistema operacional para que isso seja feito. Então o trabalho pesado fica ali no sistema operacional. No Linux é usado o IPU e no Mac é usado o QQ. E a gente tem aqui então como é feito o gerenciamento de threads pelo sistema operacional e a gente vai ter a JVM trabalhando com as threads virtuais. E é as threads virtuais que são pausadas, não a do sistema operacional. Dessa forma ficou mais simples. A gente não precisa mais ficar como na programação reativa esperando o event loop. Agora, cada thread tradicional é uma requisição para uma thread virtual. E a thread virtual é que vai ser parada. Na estratégia que é feita então de input e output é que na reativa ele evita o bloqueio a todo custo. Nessa aqui permite o bloqueio, mas de uma forma muito barata, porque quem está sendo bloqueado é a thread virtual, não a do sistema operacional. O estilo do código antes era encadeado, cheio de callbacks, de uma forma não linear, e agora é simples e sequencial, como sempre foi feito. A manutenção é difícil na programação reativa, tem uma complexidade, é difícil rastrear, a pilha de erro, o stack trace pode dar trabalho se você fizer mal feito na hora de mostrar os erros e as exceções. Já numa programação usando Virtual Threads, vai ser simples como sempre foi, né? Os traces claros, código linear fica bem mais fácil. Então, quando usar cada um? Como tudo na programação, você trabalha com trade-offs. Você sempre vai ter que fazer uma escolha em detrimento da outra. Não existe a solução perfeita, mas a gente sabe que algumas soluções vão ser melhores para você naquele momento, naquele projeto, naquela situação que você está passando. Então é preciso sempre saber as possibilidades para você fazer a escolha certa. No caso, como agora a gente já tem a partir do Java 21 esse controle virtual de threads virtuais, vai ser muito bom para APIs REST, vai ser muito bom para microserviços, chamadas diretas ao banco de dados. Então, mais ou menos aí chutando alto, 90% dos casos não vai precisar colocar a complexidade da programação reativa. Mas o reativo vai ser muito bom em outras situações, como streaming contínuo de dados em tempo real, WebSockets com milhares de conexões. Então, o que eu quero nesse slide trazer para vocês é que sempre vai ter um caso de uso que talvez uma solução seja melhor que a outra.
na maioria dos casos, no seu projetinho aí que você não tem nem 10 mil pessoas acessando, ou as threads virtuais vai ser mais do que suficiente. Então, lembre-se disso, a gente tem que sempre estudar as possibilidades para fazer a escolha correta. Durante anos, então, a gente adotou a complexidade da programação reativa como se fosse um band-aid, né, para estancar para parar o sangramento daquela ferida, mas a gente implementou a complexidade disso junto. E agora, com o Java 21, a gente não tem mais isso, o controle é feito pela JVM, a gente não precisa se preocupar com isso, e agora a gente tem a escalabilidade sem a complexidade. Aí eu pergunto para vocês, para finalizar esse vídeo, ainda preciso usar o reativo para resolver esse problema que eu estou especificamente? Não sei qual o problema que você está passando, mas é bom você conhecer. Use esse vídeo para te trazer uma curiosidade de conhecer mais sobre a forma reativa de programar e também para conhecer mais sobre as threads virtuais, o projeto Loom no Java, que já está desde o 21 e já estamos no 26. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês coloquem aqui embaixo as suas dúvidas, o que você achou, se você acha esses tópicos interessantes, os seus comentários aqui, o comentário de vocês vai ajudar muito a eu entender qual tipo de conteúdo vocês gostam de ver aqui neste canal. E no mais, deixe seu like, se inscreva no canal, fiquem com Deus e vejo vocês na próxima.